Oi, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu apareço aqui, então eu queria me apresentar. Meu nome é Maria Eduarda, pode me chamar de Duda, e eu queria contar um testemunho que eu passei, né? Esse cabelo aqui, que tá bem cacheadinho, é resposta de oração. Por quê? Porque desde os meus 13 anos até os meus 15 anos, por aí, eu passei muito botox e muita progressiva no meu cabelo, porque eu não gostava tanto do meu cabelo cacheado e muito menos cuidava dele. Então eu pensei, eu vou alisar, eu quero meu cabelo liso. E foi nisso, eu alisei meu cabelo. Eu gostava do meu cabelo liso também. Só que com os meus 15 anos, quase 16, eu fui percebendo que o meu cabelo ele tava ficando muito ressecado, oleoso e muito quebradiço, né? E eu também comecei a pensar assim que eu queria ter meus cachos de volta, porque foi o cabelo que Deus deu pra mim. Então foi isso. Lá pros meus 15 anos, 16, eu não lembro muito bem assim da data, mas aí eu tenho 17 hoje, gente. Então faz 1 ano e pouquinhos meses que eu tô em transição. Aí eu falei pro Senhor, Jesus, eu quero voltar com meu cabelo cacheado, eu não quero mais passar progressiva. E foi nisso. Eu parei de passar progressiva, parei de passar botox e parei de passar chapinha. Só que, gente, foi um processo tão doloroso porque a minha autoestima, ela ficou muito baixa, né? Eu passava sempre gel e daqui até aqui tava cacheado, só que daqui até aqui tava liso. Gente, pensa numa tristeza que eu tinha. Eu ficava muito frustrada com o meu cabelo, ao ponto de eu até chorar aos pés do Senhor, né? E então eu pensei numa coisa. E se eu cortasse todas as partes lisas do meu cabelo, né? Mas eu não fiz isso por conta própria. Eu orei primeiro, falei com meus pais, né, com a minha mãe. E então eu falei, Senhor, eu queria cortar meu cabelo, mas que seja feita a tua vontade, né? E aí eu falei pra minha mãe, o que a senhora acha, né, de eu cortar meu cabelo, as pontas que estão lisas? Aí ela falou, vamos ver, né? E aí na mesma semana, ai gente, calma aí, que deu um negócio aqui, querendo arrotar, ai, misericórdia. Enfim, aí minha mãe falou, Duda, a cabeleireira marcou pra esse sábado. Gente, eu fiquei numa alegria, eu fiquei, meu Deus! Nossa, eu vou cortar o cabelo, vou tirar as partes lisas, né? Finalmente. Depois de 1 ano e uns 5 meses, 3 meses por aí. E, gente, foi isso que aconteceu. E quando eu fui cortar o cabelo, eu falei pra Deus assim, Senhor, fica comigo nesse dia. Não só nesse dia, né? Mas fica comigo, Senhor. Confirma que o Senhor tá comigo, que o Senhor vai estar comigo nessa nova jornada desse cabelo, né? Porque é uma nova fase. Gente, eu cortei meu cabelo, ele ficou bem cheio mesmo, porque eu não tinha levado creme pro cabeleireiro, né? Só que mesmo assim eu saí na rua, gente, tava um céu tão lindo assim, um sol muito lindo e quando tava vendo a árvore assim, gente, ela tava numa cor tão linda, uma cor verde assim bem viva. E quando eu saí assim do cabeleireiro, gente, eu me senti tão liberta, tão feliz por ter cortado o cabelo, né? Só que ainda veio uns pensamentos assim, falando, nossa, será que eu vou me julgar? Será que foi Deus mesmo, né? E, gente, eu tava chegando perto de casa já. Aí eu pensei nessa frase. Ai, será que estão me julgando?
será que foi Deus mesmo? Gente, bem na hora que eu pensei nisso, passou uns 2 passarinhos assim na minha frente, com o sol bem assim, brilhando mesmo. Aí eu senti no meu coração que foi Deus que me confirmou que estava comigo e que foi sim da vontade dele. Porque, gente, eu tava muito triste com meu cabelo, muito triste mesmo. Autoestima muito baixa. E depois disso, eu fiquei tão feliz. Isso é só mais uma confirmação e mais uma revelação de que Deus, ele escuta nossas orações, de que Deus, ele se importa com a gente, se importa com os nossos sentimentos e que ele é um pai amoroso e misericordioso. Claro que ele também é justo e é fogo consumidor. A gente não pode usar isso tipo como, Deus é amor, então eu vou pecar o tempo inteiro e vou pedir perdão depois. Não. Deus, ele não aceita isso, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então a gente não deve usar isso como uma justificativa para pecar. Eu queria deixar um verso aqui de Salmos. Salmos 34, verso 15, que vai dizer assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Gente, eu espero que Deus tenha falado com vocês, né? Que vocês saiam desse vídeo entendendo que Deus, ele te ama, Deus, ele cuida muito bem de você nos mínimos detalhes, né? E que ele escuta, sim, as suas orações, ele tá do seu lado o tempo inteiro, dizendo que tá com você, que tá do seu lado e que ele nunca vai te abandonar e nem vai te desamparar. Mas eu queria deixar um ponto aqui, no verso 15, que vai dizer assim, ó: Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justos são aquelas pessoas que creem em Jesus, que obedecem a Deus, né? Justos não são aquelas pessoas que são 100% perfeitas, porque isso é impossível, né? Só que os justos são aquelas pessoas que têm, sim, aquele encontro com Deus, têm intimidade, que busca Ele verdadeiramente, né? Então, Jesus está te chamando hoje para você voltar para a casa dele, para você voltar para ele. E se você nunca nem fez parte, Jesus está te chamando para ter um encontro com ele, porque Jesus, ele quer sim cuidar de você, Jesus, ele quer te libertar, Jesus quer te curar, mas como que ele vai fazer isso com uma pessoa que nem quer saber dele, né? Porque eu tô aprendendo que Deus, ele é um Deus respeitoso, ele não vai chegar arrombando a porta. Não, Deus, ele bate. Mas cabe a nós escolher se a gente vai sim abrir essa porta ou não vai. Então Jesus, ele tá te dizendo hoje para você voltar para ele, para você ter um encontro com ele, porque ele quer sim cuidar de você, quer sim te curar e ele tem poder para isso. E tchau, gente. Espero que Deus tenha falado com vocês e Deus abençoe.